Fãs do esporte, eis que chegamos a mais um dia 1º de maio. E eu tenho certeza que você se lembra o que fazia há exatos 30 anos. Porque há 30 anos, o Brasil e o mundo perderam o herói, o piloto, o homem Ayrton Senna. E a gente tem a honra, em nosso programa especial Em Cena, de reunir figuras muito importantes da história da Fórmula 1, da história de Ayrton Senna, para a gente relembrar grandes histórias. E eu tenho certeza, embora não combine, que o programa de hoje vai ser uma celebração ao homem Ayrton, ao mito Senna. Estamos reunindo Adriane Galisteu, Geraldo Rodrigues e Christian Fittipaldi. Antes de perguntar do Senna, eu quero saber, há um bom tempo vocês não se viam, né? Estavam sempre nos paddocks. Pois e agora aqui na ESPN, o que é uma honra pra gente. Eu caí pra trás, porque continua lindo. Quero te dizer que você continua lindo, Cris. Ele sempre arrasava os corações das mulheres. Continua lindo e eu não vi há 29 anos. A última vez foi na TV Cultura no... Roda Viva. Roda Viva. Exatamente. Olha quanto tempo. 29 anos. O G eu cruzo mais. É porque vocês compartilham uma paixão, né? É o Palmeiras. Estamos sempre lá no Verdão. Rola o jogo e eu consigo estar lá, ele está lá também. Adriane, a palavra celebrar, celebração, que pode ter gritado no ouvido de alguns dos nossos telespectadores, combina num dia de hoje? Combina. Eu acho que a gente tem a primeira obrigação de manter a imagem dele viva e contar quem ele era fora das pistas. Porque ele nas pistas todo mundo acompanhava, via aquele cara focado, tricampeão, um homem sério muitas vezes. Mas ele fora das pistas, ele era melhor ainda, se é que é possível. Aqui eles não me deixam mentir, ele era divertido, ele era briguento, ele era bravo, ciumento. Ciumento, né? Mas ele era muito, muito diferente daquele cara que todo mundo acompanhava pela televisão. Então ele tinha uma simplicidade incrível e eu acho que a gente tem que mostrar e contar e tem a obrigação de manter a imagem de um cara que levantou a bandeira do Brasil e dava tanto orgulho para os brasileiros, viva para sempre. Eu tenho um filho de 13 anos que eu fui a primeira a contar a minha história pro meu filho. Ainda as pessoas falam, mas você ainda posta, porque eu posto o aniversário dele, que foi agora 21 de março, posto o 1º de maio, de vez em quando posto uns TBTs, tenho fotos lindas do lado dele e as pessoas me questionam, principalmente na rede social. Bom, mas seu marido, seu filho, eu falo, como assim? Não tem um que não era fã. E assim, para estar comigo, conhece muito bem minha história. E eu fiz questão e faço questão de contar quem ele era. O Vitória e a geração do Vitório e dos mais novos precisam saber quem foi esse piloto genial, quem foi esse homem incrível, que tinha essa responsabilidade de fazer o Brasil sorrir todos os domingos. Ele ganhando ou não, o Brasil parava para assistir e acompanhar a carreira do Ayrton. Eu acho até importante, antes da gente começar a falar muito sobre o Ayrton, contextualizar para esse público jovem que a Adriane menciona através do filho. Eu também tenho 2, 10 e 6, o Christian tem uma menina de 14. Eu tenho certeza que a gente, em algum momento da reunião, olha, deixa eu te contar. Claro. Sabe esse cara que é nome de estrada e rua em tudo que é lugar? Senta aqui que eu vou te contar. Exato. Deixa eu te contar essa história. Eu acho que é importante contextualizar para esse público jovem as figuras que aqui estão, porque muita gente conhece o Christian, mas especificamente em relação ao Senna, o Christian correu na Fórmula 1 em 92 e até 94, faz parte de um grande clã das pistas que é a família Fittipaldi, então conhecia até o Senna antes de ser piloto de Fórmula 1, e ele é o único piloto brasileiro que participa daquela corrida 1º de maio, até porque o Rubens Barrichello se acidenta na sexta-feira. Aliás, e o Geraldo Rodrigues, horrível que exato, ele teve, terrível, que começa aquele fim de semana trágico da história da Fórmula 1. E o Geraldo Rodrigues, grande empresário de pilotos da Fórmula 1, de pilotos brasileiros da Fórmula 1, alguns internacionais, mas teve, acho que no Rubens Barrichello, o primeiro grande agenciado, né? Dúvida. Então, estavam todos juntos. Como era esse clã brasileiro nos anos 92, 93, 94? Era um grupo unido. O Senna, como era já esse mito, já estava, digamos, num pedestal distante, até para um piloto que vinha de uma família como o Fittipaldi. Você conviveu com ele em briefings. O Senna era o Darth Vader do paddock, sabe? Aquele que todo mundo tinha medo, tá vindo o cara. O Senna tá vindo, ele marchava, ele não andava. Como era o Ayrton Senna, Cristiano? Eu acho que o Ayrton, quando ele estava no paddock em público, tinham mais pessoas em volta e até mesmo pessoas que não conheciam ele tão bem, ele era mais ou menos aquilo que a Adriana tinha mencionado, a figura Ayrton dentro da pista. À medida que
você ia ficando sozinho com ele, tipo, ele ia mudando. Parece que ia mudando a cor do capacete dele, inclusive. Ele ia se alterando e ele ia passando do piloto Ayrton, do grande profissional que todos nós conhecemos, pro ser humano Ayrton. Então, é claro que tinha uma brincadeira, tinha, sei lá, algum momento engraçado, mas era muito rápido, era muito pouco tempo. Porque eu lembro de umas cenas de vocês, às vezes no Cuidado que você vai falar, hein? De umas coisas que ele, às vezes, chamava eles antes da corrida. Eu lembro, lá no motorhome, para trocar uma ideia, para ter uma reuniãozinha, tinha uma coisa de mapa de pista. Eu lembro muito disso. O Ayrton tinha muito amor pelos dois. Pro Christian Rubens. Rubinho. Ele tinha uma coisa meio de... Sabe, eram os meninos dele, assim. Padrinho. Era uma coisa muito legal. Não, eram 2 estágios de carreira completamente diferentes. Então, ninguém ameaçava ninguém em nenhum momento, porque ele estava no auge da carreira dele. Ele estava com 33 anos e eu e o Rubinho, a gente estava entrando na Fórmula 1. As palavras que eu sempre vou lembrar saindo da boca dele era... Qualquer coisa que você precisar, você vem falar comigo. Ô, Cris, eu não sei se você sentia a mesma coisa, mas eu tive a oportunidade de falar isso com o Rubinho algumas vezes, porque era o que eu sentia. O Ayrton, eu chegava para falar com ele, além de ser uma pessoa que ajudava, um amigo, era meu ídolo. Então, meu coração batia mais forte, sabe? Mesmo sendo o Ayrton, que era amigo, você chegava para falar com ele e ficava nervoso. E o Rubinho falava para mim é igual. Quando eu vou falar com ele, eu não consigo ficar normal. Eu estou sempre nervoso. Então, acho que tinha também um pouco dessa história de ser o amigo, mas continuar sendo o ídolo. Eu lembro que na primeira corrida da África do Sul, o Rubinho começou a amortecer a perna, né? Por causa da posição que ficava no carro. E aí eu passei, o Ayrton falou, tá tudo bem? Eu falei, pô, ele estava falando que a perna está amortecendo. Fala para ele vir falar comigo, tem que mudar o cinto de lugar. Foi batata, mudou o cinto, um buraco de lugar, porque o cinto estava... Então, assim, eu acho que tinha um pouco dessa mistura do amigo, mas meio o ídolo, assim, sabe? E ele pegava um pouco no pé do Rubinho para o Rubinho emagrecer. Pegava. Porque ele toda hora falava isso pro Rubinho, porque achava que ele tinha que ser um pouco menor de quadril por causa do cockpit, tinha uma coisa de peso. Eu lembro dele falando pro Rubinho, não, tô aqui, tô de dieta. O Rubinho fazia uma dieta, o Rubinho também super disciplinado e fazia lá a dieta, mas eu lembro que tinha essa relação do peso com o Rubinho. Essa história que o Geraldo trouxe desse, não é endeusamento, mas essa formalidade, uma figura que impõe, essas grandes figuras impõem isso. No seu caso, Adriane, que se relacionou com ele... Isso foi rompido direto ou levou um tempo para você olhar como Ayrton e não como Senna? Não, levou um tempo, assim. Primeiro porque minha avó era muito fã dele. Então, eu, em função da minha avó, comecei a entender um pouco de Fórmula 1. Minha avó sempre gostou de futebol e Fórmula 1, mas ela era muito fã dele. Mais do que minha mãe, mais do que meu pai. Engraçado, minha avó era louca por ele. E aí, quando eu conheço ele, eu nunca imaginei que era comigo. Então, inclusive, eu conto isso no livro e conto isso para as pessoas, que ele tinha um grande amigo, que é amigo nosso também, que é o Dr. Antônio Carlos de Almeida Braga, que não está mais aqui, mas foi um cara que representou um pai para o Ayrton durante muitos anos, né? E o Braga veio conversar comigo, eu estava segurando o guarda-chuva com mais um monte de menina. E o Braga veio falar comigo. Que o Ayrton queria conversar comigo. E eu falava, até parece. Mas nunca. E mesmo junto lá com ele, o Ayrton era muito tímido também. Ele era muito tímido. Então, ele tinha muita dificuldade de começar uma conversa. Então, só para você ter uma ideia, a gente conversou umas horas, assim, 3 horas num dia. Ele me levou para jantar. Não aconteceu nada, tá? Nada. Era só uma conversa. 3 horas num dia. Depois a gente foi jantar, conversamos no outro dia. E não aconteceu nada. Você lembra onde ele te levou para jantar? Eu me lembro onde ele me levou para jantar. Aqui em São Paulo tinha um restaurante que ele adorava. Pizzaria Cristal, de domingo para toda... Cristal, e na Augusta tinha um outro lugar também. Era um lugar, chamava Tomato, era um lugar na Augusta. Era um restaurante na Augusta. Mas a gente conversava, e eu pensava, meu Deus do céu, esse homem pode ter a mulher que ele quiser. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Sim. Até ele me pedir em namoro formalmente, porque ele tinha uma formalidade. O Ayrton era um cara formal, apesar dele ter pouco juízo, às vezes, nas brincadeiras. Ele com Berger, por exemplo, faziam brincadeiras, você sabe bem o que eu estou dizendo. Bem pesadas. Bem pesadas. Sim. Ele gostava de brincar, ele era esse cara que era divertido, mas ele era formal.
Então, ele me pede em namoro, fala com a minha mãe, vai na minha casa. Mas até esse dia, eu falava, não é possível. Não, tem alguma coisa errada. Não é possível. E eu falava isso para ele, eu falava, deixa eu te falar, eu tô ferrada, eu moro ali na Lapa, não tenho um pau para dar num gato, tenho 1000 problemas na minha família, deixa eu logo te contar que não é uma maravilha, é um negócio esquisito, presta bem atenção. E ele, acho que até por causa disso, a gente acabou criando uma intimidade fora do normal, porque como você mesmo disse, muita gente não era 100% natural na frente dele. Imagina. E eu tinha 19 anos, por mais que eu quisesse ser formal, eu não conseguia ser. Eu não sou uma mulher formal até hoje, não era de jeito nenhum. Então a minha simplicidade, esse meu jeito todo atrapalhado, não falava nem hambúrguer na época, lembra? Eu tentava me virar, falava com todo mundo tudo errado, dava meu jeito, e acho que isso também trouxe uma coisa muito diferente para a vida dele, porque ele não estava acostumado. Uma mulher que tratasse ele normal, que falava umas besteiras, que dava um monte de fora, que ele tinha que cuidar, que gostava de ir num junk food, por exemplo, ele não ia, eu carregava ele para o McDonald's. Lembra disso? Nos lugares, a Betise, que era assessora dele, falava, cara, você está em Londres, você está indo para o McDonald's com ele, você é muito louca. E ele ia, e ele se divertia, sabe? Então, acho que tem esse lado que as pessoas nem imaginam, mas que eu conseguia carregar, então eu desfiz o mito mais rapidamente. Eu achei legal essa resposta, porque ela abriu várias casinhas pra gente aqui. Então eu vou começar com o Ayrton Senna quinta série. Quinta série! Esse Berger, que eu já entrevistei o Berger algumas vezes, e ele contava uma do contrato, jogando pelo helicóptero e tudo mais. Eu queria que vocês trouxessem um pouco do Ayrton Senna quinta série, que não é só essa figura formal, não é só o instinto predador ali de pista, esse cara que muita gente talvez não imagine. Eu acho que é melhor... Acho que foi na Austrália, né? Na Austrália, a melhor história da Austrália. A gente foi jantar, tava eu, Rubinho, Geraldo... Adriane, você tava. Daí acho que começou uma brincadeira durante o jantar. Na ida, eles começaram, o Christian e o Rubinho, carro alugado, um brincar com o outro, fecha aqui, engata a ré para fazer... E o Ayrton só... Né? Aquele jeito dele, como a Adriane falou. Pra ficar claro, o carro alugado de locadora mesmo, carro de rua. Carro de rua. Naquela época a Fórmula 1 era muito... Sim. Isso é Adelaide? Era gostoso. Ou é Melbourne? Como? Adelaide. Adelaide. Aí fomos no restaurante, jantamos e assim, ele não entrou na brincadeira. Aí os carros estavam parados. O carro parado aqui, do Rubinho, o do Christian, e o carro dele estava aqui. Ele pegou, bom, tchau, vai embora. Ele andou um pouquinho para frente, engatou uma ré, veio, bum, bateu no carro, continuou acelerando, bum, bateu outro carro, encostou 2 carros na parede, tchau, vai embora. Ou seja, ele falou, eu não entendo a brincadeira, porque quando eu entro é para arregaçar. A gente ficou assim, porra, que porra é essa? Tipo, tchau com maior naturalidade. Eu vou embora. O peixe na mala do Berger, ele contou isso para você? Não, essa não. O Berger foi passar um final de semana em Angra. Na época, o Berger namorava uma portuguesa, a Ana, e era o tempo inteiro um sacaneando o outro, e eu tinha pavor disso, porque assim, era uma coisa... Sem limite. Isso, vamos bater o carro, enfiar o carro lá era uma coisa assim, que eu falava, não é possível, não é esse tipo de brincadeira. Então, eu morria de medo, porque o Berger também fazia umas brincadeiras estranhas, e eles passaram um final de semana se sacaneando. E o Ayrton mais quieto, e eu falava, para, porque senão não vai ter limite. E era uma coisa assim, um joga a roupa do outro na piscina. Quando eu vejo isso acontecer no Big Brother, na Fazenda, eu acho super normal. Porque eu falo, gente, isso daí, essa brincadeira já rolava há muito tempo. E eu via isso de perto. Mas tinha uma coisa que o Ayrton, ele ia além na brincadeira. Então, no dia dele ir embora com a Ana... Ele manda trazer um peixe, ele pede para o caseiro trazer um peixe deste tamanho e ele põe um na mala da Ana, que não tinha nada a ver com isso, e um na mala do Berger, sem eles verem, fecha a mala e os caras vão embora. Despacham a mala. Tá bom? Ele mandou botar um peixe desse tamanho. Imagina 12 horas depois. Dela e dele. Eu não queria acreditar, porque eu falava, eu preciso contar para ela, eu vou ligar para ela, porque assim, eu ficava com pena dela, porque ele, tudo bem, mas por que ela? Não. E aí, o mais louco, eles... vão embora. Eles comentam alguma coisa? Sim. Nada. Porque vai ter troco. Vai ter troco, entende? Então, mas assim, então eles só abriram a mala quando chegaram na Europa. Só quando chegaram Imagina na Europa. a mala. Quer dizer, lixo, não né? é 12, Imagina, né? com um É tecão 20 horas de peixe, depois, né? 20 horas de voo. Então, assim, e o Berger nunca comentou sobre esse peixe. Porque ele anotou no bloquinho. Falei para ele, ele não vai dar esse recibo, ele não deu esse recibo, agora você se prepara, porque eu não sei, ele vai arrancar a hélice do seu helicóptero, alguma coisa muito grave vai acontecer com você, porque ele era nesse nível.
incrível. Como que era com o Ron Dennis? Tinha esse lado quinta série com o Ron Dennis? Porque o Ron Dennis é uma figura, assim, bem também intimidadora. Ali era mais formal? Você conhece bem o Ron Dennis, Geraldo? Sim. O Ron Dennis não era uma pessoa que dava muita abertura. Ele sempre era uma pessoa um pouco distante, né? Mas com o Ayrton, ele tentava se aproximar do Ayrton porque era importante ele ser amigo e manter o cara perto dele. Mas ele não era um cara que dava chance para você brincar. Eu não sei se a Adri concorda, mas ele tentava às vezes se aproximar do Ayrton e o Ayrton sempre... A gente nunca jantou junto, por exemplo, fora das pistas. Era só ali no motorhome, era uma convivência de boxe ali. Ele tinha uma relação mais próxima com o Ed Jordan, você acredita? Ele se dava com o Ed Jordan. Eu lembro do Ed Jordan, quando o Ed Jordan, uma das vezes que ele veio para o Brasil, o Ayrton deu carona para o Ed para vir para o aeroporto, porque ele queria conversar, porque ele gostava da pessoa. Ed, é verdade, ele gostava do Ed Jordan. Então, é difícil ter amigo na pista, todos os pilotos dizem isso, mas além do Berger, ele tinha alguém com mais relação? O Boutsen, né? O Thierry Boutsen era, eu acho que mas o Berger era mais amigão dele, quem mais? Uma época também eu lembro do Maurício sendo relativamente próximo. Bujalmin? O Maurício Bujalmin também. Mas amigo mais, assim, acho que os meninos, era quem ele mais falava, eram os brasileiros, né? Era a turma que ele mais... E o Berger, eu não me lembro muito mais da pista. Eu lembro, assim, dessa relação que ele chamava o Boutsen de Boitola e ele... Era sempre assim, era sempre nos apelidos, mas... É que o Boutsen também já estava parando na época... que a gente começou. Eu peguei pouco o Boutsen, por exemplo. Eu peguei o finalzinho já da relação, porque também é uma vida que não dava para manter muito, porque eles não tinham tempo para nada. Sim. E eu falava para todo mundo isso, eu falava, vocês acham que os pilotos conhecem tudo, conhecem o mundo inteiro? A vida de piloto é pista, hotel, hotel-pista, pista-hotel, é treino. Para conseguir puxar uma saidinha, olha, é difícil. Ele era um cara que não se permitia, por exemplo, tirar férias, estava sempre ali. Mesmo quando eu falava, mas mesmo do seu tamanho, precisa treinar tanto, precisa ir tanto na pista? Eu achava estranho até, porque a gente imagina que quanto maior, menos treino. Só que não, está provado que não, né? Então, por isso que ele era quem ele era. Então, ele era o cara que deitava embaixo do carro com o mecânico. Eu lembro que uma vez a gente estava em Spa e ele tinha feito a pole, ou se não era a pole, era a primeira fila. E quando a gente chegou no hotel à noite, fomos jantar, a gente lá ia sempre comer num lugar que tinha um monte de batata frita, porque na Bélgica, batata frita com maionese. Sim, é o Hit. É o Hit. É o pão de queijo deles. Aí eu sei que quando a gente entrou no quarto, o Rubinho falou, puta, eu deixei minha mochila lá na pista e eu precisava pegar o mapa, queria dar uma olhada. Eu falei, não, eu vou lá, era perto, até eu vou lá pegar. Isso já era umas 9h30 da noite. Aí eu fui, voltei para a pista, quando eu tô passando pelo motorhome, abre a porta, o Ayrton saindo. De macacão ainda. 9h30 da noite. O cara já estava na primeira fila. Então, assim, para ele nunca estava bom. Ele sempre achava que ele tinha que ainda melhorar um pouquinho mais, sabe? Ele contra ele mesmo, às vezes, sabe? Era assim, acertando. Exagerado às vezes, sabe? Eu falo que isso também é uma característica do signo. O ariano é exagerado em tudo que faz. E ele, por exemplo, o segundo lugar, era o primeiro perdedor para ele. Ele odiava ficar em segundo lugar. Eu acho que ele preferia rodar, bater do que ficar em segundo lugar. Eu achava o segundo lugar sensacional. Tá lá, tá no pódio. Segundo, terceiro lugar, maravilhoso. Para ele não era maravilhoso. Então era um bico. Quando ficava em segundo lugar ou terceiro lugar, era um mau humor que durava, tipo, 24 horas depois da corrida, assim. Não era uma coisa que passava. E ficava mal-humorado de ficar em segundo lugar. Eu acho interessante a gente ter desembocado nessa conversa, porque a gente vai receber um convidado aqui, que eu trabalhei muitos anos na Rádio Jovem Pan com ele, grande narrador, que cobriu os 3 títulos do Senna, cobriu também de Nelson Piquet, entrevistou o Christian várias vezes e também trabalhou com ele na Pan, conhece Geraldo, conhece a Adriane, que é o Nilson César. Nilson, é um prazer tê-lo aqui conosco na ESPN, uma honra muito grande. E eu gosto sempre dos depoimentos do Nilson em relação ao Senna, porque o Nilson é muito fã do piloto, mas ele sempre também fazia relatos do homem. Assim, da dificuldade que às vezes era entrevistar, assim, sem só o endeusamento, que eu acho que isso inclusive faz bem ao Senna, né? Além de ser um... E eu lembro a Adriane estava pontuando essa tensão do Ayrton, que quando ele ficava tenso, e você sempre disse isso, Ayrton Senna era uma figura às vezes que você percebia o ambiente diferente, e até dizendo que a Adriane foi muito positiva em dar às vezes ok, relax, be happy também. Vamos tirar umas férias aqui, relaxa um pouquinho. É isso ou não é, Nilson? Um grande abraço para você, é um prazer tê-lo conosco.
Nossa, eu tô voltando 30 anos no tempo, hein? Tô ficando velho. A única que não envelhece aí é a Adriane. Ah, sei. O resto, tô vendo o Geraldo, tô vendo o Christian. O Christian era o galã, rapaz. Não teve um piloto mais bonito na história da Fórmula 1 do que o Christian Fittipaldi. O mais bonito da história. Nunca vi um piloto tão bonito como o Christian Ele Fittipaldi. andava, as mulheres desmaiavam do lado. Se fizer um concurso, qual foi o mais bonito da história, eu voto no Christian Fittipaldi como o mais bonito da história, indiscutivelmente. Mas ele ganha mais um título, hein, Nilson? Ele ganha do mais bronco também. Tem os dois, né? Mais bonito e mais Geraldo, bronco. eu tô com saudade. O Geraldo me segue no Instagram, mas eu tô com saudade do Geraldo. Faz muito tempo que eu não vejo também. Olha, o Ayrton, utopicamente, é uma questão utópica. Utopicamente, se você botar 20 carros no grid, todos carros absolutamente iguais, dos melhores pilotos do mundo de todos os tempos, o Ayrton sempre vai ser meio segundo mais rápido do que o segundo colocado. Isso pode ter certeza. Soma os melhores da história, o Ayrton tem meio segundo à frente do segundo colocado. Porque ele é tudo isso que vocês estavam falando, eu estava acompanhando aqui. 9h30 da noite eu já vi várias vezes isso, viu, Geraldo? Várias vezes isso, porque eu esperava o pessoal de jornal ir embora também. Quantas vezes o Ayrton era o último a sair de autódromo, sabe? Porque é um perfeccionista, um cara que não estava satisfeito nunca, um cara que odiava o segundo lugar, como disse a Adriane Galisteu, é verdade. Então tudo isso é verdade. E foi uma pena que morreu tão precocemente, com 34 anos, porque eu acho que ele conseguiria 2, 3 títulos a mais na sua carreira, indiscutivelmente. Então foi um privilégio muito grande acompanhar aquele que depois do Pelé, na minha opinião, é o maior esportista brasileiro de todos os tempos. Sobre essa tensão, esse lado carregado, isso era fácil de ler? Assim, ler o que eu digo assim, hoje não é dia. Hoje não falo nem bom dia. Falo bonjour pra fingir até que nem brasileiro eu sou, Christian. Dava pra ver no briefing, hoje o bicho veio pra briga. Ou era imprevisível? Eu acho que a melhor pessoa para responder essa tua pergunta está aqui sentada do meu lado, porque a convivência deles era praticamente 24 horas por dia juntos. No nosso caso, era mais uma convivência na pista, era mais uma convivência profissional. Então, eu acho que às vezes até rolava uma conversa, mesmo se ele estava tendo um dia ruim, porque ele não ia soltar os cachorros em cima da gente. A gente não tinha nada a ver com os problemas que estavam acontecendo com ele dentro da pista. Agora, no caso, a coitada da Adriana, às vezes ele soltava os cachorros em cima dela, porque é o ônus e o bônus de uma convivência íntima. Então, ela é a pessoa certa. Agora, com a gente... O Nilson que entrevistava... o Nilson que entrevistava também... Os jornalistas sofriam bastante, porque quando ele estava virado, assim, bravo e daquele jeito, ele não gostava de dar entrevista. Mas mesmo assim, ele como atleta profissional, representando o Brasil, e o Nilson como profissional do outro lado, né, entrevistando o atleta, tinha que ter esse respeito mútuo entre os dois. Então, eu acho que tanto o Nilson sentia, mas não era tanto quanto ela. Eu e o Geraldo, a gente sentia, mas também, de novo, não era tanto quanto ela. Sim. Eu conseguia ler ele. Desculpa só te interromper, mas eu conseguia ler, assim, quando chegava perto da corrida, eu já mudava. E ele mudava também. Ele mudava radicalmente, como você falou, na quinta-feira. Até quinta-feira ele era de um jeito, sexta diferente, sábado quase não conversava. Ele era calado, mudo. No sábado era muito difícil. Diga, Nilson. O Ayrton era um cara absolutamente focado e concentrado. Então, o cara que fala, não, o Ayrton era um cara acessível, está mentindo. Principalmente para nós jornalistas. Mas tem uma explicação para essa coisa de não ser acessível, sabe? Porque quando ele entrava para o trabalho dele, é a mesma coisa, é a mesma coisa que a gente, sabe? Quando você está absolutamente concentrado numa transmissão, o cara vai conversar com você não dá muito papo, não. E o Ayrton era o extremo do foco. Ele era extremamente focado, ele passava de todos os limites de um cara focado. Então, o cara era acessível, era um cara de sorriso fácil, nada disso. Ele era um britânico. Então, hoje, e na época eu ficava muito puto, hein? Hoje, maduro,
sabe? Com carteirinha de idoso, já com 62 anos de idade, é muito mais fácil entender as razões que o Ayrton assim procedia. O motivo que ele procedia dessa forma. Eu acho que isso é legal de ouvir a Adriane, porque qual foi a primeira corrida que você foi em loco namorando? Você lembra? Mônaco. Ele não tô dizendo... bem, né? Começou bem. Mônaco 93. Mônaco Só isso. 93. É isso. Não vou falar uma cartilha, mas ele chegou a dar Adriane, nessa situação... Não. Ou não, você foi aprendendo na carne? Fui aprendendo na carne, fui aprendendo também ali, lidando com... Eu falei, eita, peraí, nossa, é bravo. Mas é assim, mas peraí, deixa eu entender como é que é isso. Aí tinha uma coisa também, que quando, depois da corrida, se ele não tivesse em primeiro lugar, se ele não ganhasse a corrida, ele jogava baralho, ele gostava de jogar baralho. Mas em silêncio. Você pode imaginar que você jogar baralho com o seu parceiro em silêncio? E aí não tinha fim o jogo. Não tinha fim. Que engraçado, não tem... Vamos conversar. Não, vamos jogar e focado naquilo, no jogo. Enquanto ele não ganhasse... Vamos jogar 3.000? Ele tinha que fazer 3.100. Ele não parava de jogar. Então eu demorei um pouco para entender isso também. Porque eu ganhava também. Eu gosto de jogar baralho, por acaso. Até eu perceber que eu tinha que parar de ganhar. Nunca mais. Não vou conseguir dormir. E assim era... Só descartava 3.000, ganhou. Começa a falar, gente, 3 horas da manhã, não é possível. O homem não fala uma palavra. Ele tinha uma coisa silenciosa, quando ele estava de mau humor, silencioso. Muito silencioso, e eu ficava com mais silêncio ainda, porque eu sabia que era bravo. Então, assim, era cutucar onça com vara curta, era melhor esperar que também ia passar. E também, quando passava, também isso é uma coisa legal de falar, ele guardava 0 mágoa. Virava a página rápido. Página rápido, e aí quando passava, estava tudo maravilhoso. Já era esse cara da brincadeira, o brincalhão, o leve, já era, sabe, completamente diferente. Me lembro uma vez... que ele falou assim, eu vou tirar um ano sabático. Eu ri, porque aí a gente já tinha bastante intimidade, nosso relacionamento já estava há mais tempo. Eu falei, mas nunca que você vai conseguir tirar um ano sabático. Imagina, vocês conhecem, sabe qual é a chance dele tirar um ano sabático? O cara não tirava férias de uma semana, vai tirar um ano sabático? Da onde tirou essa conversa? Eu falei, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Isso já foi no final da vida dele. Mas assim, curioso, porque ele não se permitia relaxar. Ele era viciado em adrenalina, viciado no foco. Quando a gente começou a namorar, eu achava... uma loucura, porque ele tinha um horário assim, tipo, de fazer a barba. Ele ia fazer a barba. Mas por quê? Hoje não tem nada, estamos aqui. Lembra, a gente estava em Angra. O cara saía da praia e voltava barbeado. Eu falei, mas que coisa louca. Isso ainda não tinha muito essa intimidade, mas eu fui entendendo que ele era viciado nos hábitos, no foco. Isso eu fui tirando dele, você pode ver. No final ele já estava... barba por fazer, cabelo meio comprido, ele muda, assim, fisicamente, porque eu comecei a trazer um pouco disso para ele, falar, não precisa descer, vai lá, tá bom, usa o seu foco, então, lá na corrida, mas quando você tá aqui, aproveita, relaxa, tira férias. Levei ele para o Tahiti, ele nunca tinha ido. Né? E tanto falar, pô, aproveita, tem uma semana, ao invés de a gente voltar para o Brasil, vamos para um lugar que você nunca foi, que vai ser muito legal. Por isso que eu escutando as histórias, eu lamento muito ele ter morrido tão novo, fazendo aquilo que ele mais sabia fazer. Porque é assustador isso. Para mim, ele morreria de velhice. Porque ele era um cara muito saudável, além de tudo. Ele tinha hábitos muito saudáveis. Então, ele não bebia, ele não fumava, não chegava nem perto de gente que também usava qualquer tipo de álcool, de cigarro. Ele tinha horror a qualquer coisa que tirasse ele de um hábito saudável. Então, é curioso, porque você olha, eu sinto, além de sentir uma saudade enorme, além de sentir, eu sinto muita pena do que aconteceu, porque é um cara que tinha muito para dar e muito para realizar. Eu falo que ele morre sem realizar os 3 maiores sonhos dele, pelo menos dito por ele para mim, talvez ele tivesse mais do que isso, mas ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Ele tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve um bafafá, que teve uma filha, não sei se é filha, não sei como é que ficou essa história, mas não acho que ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney, quer dizer, coisa mais... ainda mais para ele. Óbvia do mundo, conhecer a Disney. Eu me lembro, eu menina, dura, imagino que eu queria conhecer a Disney. O que eu perturbava ele ainda mais para realizar esse sonho. Então, assim, eu ficava, vamos lá. Ele falava, não, é muita gente, não vou conseguir andar. Mas ele queria conhecer a Disney. Então, assim, ele morre sem realizar nenhum desses 3 sonhos. E eu trouxe isso para minha vida. Eu sou uma mulher que realiza os meus sonhos. Eu não fico só sonhando, eu dou um jeito de botar em prática.
Se é possível, se é um sonho possível, eu coloco em prática, porque eu fiquei muito apavorada com essa história dessa puxada de tapete que a vida pode te dar em qualquer momento. Isso, o 1º de maio que te gerou isso? Assim, a situação... Sem a menor dúvida. Não era algo... Talvez você fosse assim, mas isso... Não, eu não era assim. Eu fiquei assim, depois dele, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Acho que nenhum de nós imaginou. Você perguntar para mim, qual que é uma das coisas mais marcantes em você em relação ao Ayrton? É que nunca, em nenhum momento da minha vida, passou pela minha cabeça que ele fosse morrer num carro de corrida. Nunca. Eu sempre visualizei ele morrendo de uma morte natural, sei lá, com 90, 100, 80, aquilo que a média vive. Ele era invencível, era um super-herói, né? Tem umas pessoas que não podiam morrer, né? Tem umas pessoas que tinham que estar uma página, assim, tipo, imortal. Né? E de alguma forma, a gente está aqui para isso também, para deixar imortalizada a história dele. Exato. Né? Diga, Nilson. Não, eu queria só dar o testemunho, e eu tenho certeza disso que eu estou falando. A Adriane resgatou a alegria do viver para o Ayrton. Isso para mim ficou muito claro. Eu percebi que pós-Adriane, ele era um cara que tinha mais alegria do viver, Porque eu conheci um Ayrton desde a Lotus, a primeira Lotus preta, né, em 1986, muito fechado. Mal-humorado, passando até uma espécie de mau humor para as pessoas que conviviam com ele ali. Pós-Adriane, era um outro homem. Era um homem que resgatou a alegria do viver. Então, isso é básico para a vida, né? Quando você não tem a alegria do viver, as coisas não fluem com a naturalidade e a espontaneidade que elas sempre deveriam fluir. E ela tem essa responsabilidade e esse mérito total, viu, Adriane? Obrigada, isso aí é uma verdade absoluta. Verdade absoluta. Você não estava lá no dia da morte dele em Imola, você estava em Portugal, mas o pessoal fala, não, ele estava triste, ele estava mal-humorado. Não. O Ayrton pós-Adriane não foi um cara triste. Não. Ele era raro de ver o Ayrton sorrindo. Mas pós-Adriane, a gente passou a ver ele sorrindo mais. Quer dizer, feliz, rendendo, mas só estava bravo com o carro, né? Ele estava muito bravo com o carro, mas ele estava muito mais feliz com o aspecto de vida, a alegria do viver. E essa moça aí certamente foi responsável por isso, viu, Felipe? E imagino que isso seja algo muito especial para você. Deixa meu coração quentinho, porque eu acho que tinha a ver muito com a minha irresponsabilidade também, com a minha... A tua alegria de viver, é o teu jeito. Era o meu jeito, mas é verdade. De 19... Você endossa isso, Geraldo? Total. Ele não saía nunca para jantar com a gente. A gente, assim, falava, vamos, Ayrton, vamos jantar. Ela que puxava, porque ela queria estar junto. Vamos, para de viver assim, vamos, relaxa com a roupa, relaxa com o cabelo, relaxa com essa barba. A história do show da Tina Turner também, que é super legal. Ele era super tímido, imagina ele no palco da Tina Turner meio dançando, a Tina cantando pra ele, eu achando, e eu querendo empurrar ele pro palco, ele querendo ir lá pra... Se ele pudesse, ele entrava embaixo do palco, ele não queria estar ali. E assim, isso tinha... Esse é um pouco do meu jeito, mas imagina eu com 19. E a história do show, nós todos querendo ir no show, mas ele tinha que falar que ele ia, senão a gente não tinha o AAA, né? All Areas Access, né? Lá na Austrália, foi lá no... A última vitória dele. E aí, eu chegava e aí, ele vai, puta, não sei, vamos ver. Até a última hora, vamos. Aí foi todo mundo, foi super legal. A gente tava no palco, assim, a hora que ela puxa ele, é muito, muito legal. Um negócio icônico. Muito legal. Nilson, queria agradecer demais a sua presença, o seu depoimento, a sua visão, a sua história. Um grande abraço, é sempre uma honra falar contigo, Nilson. Beijo, Nilson. Um beijo para você, Adriane, Geraldo, Christian, mais bonito de todos da história da Fórmula 1, Christian Fittipaldi, indiscutivelmente. Um abraço, Felipe, um abraço, pessoal da ESPN. Falar de Ayrton Senna é um grande privilégio. Um abração para vocês, tudo de bom. Valeu, Nilson, participando conosco aqui do Em Cena. A gente vai fazer uma pausa aqui, voltamos com outras histórias, porque a gente está falando, vocês falaram disso, não imaginava que ele falecesse no carro. Vamos tentar fazer um exercício.
porque muita gente fora do Brasil faz, do que seria o Ayrton Senna aposentado. A gente vai para o intervalo com imagens de uma réplica de um carro do Ayrton Senna, o carro mítico da McLaren, do Ademar Cabral, e a gente volta já. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano, Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Ninguém fala em outra coisa. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Número do azar? Não. Para os Reds, é a quantidade de anos sem perder em casa para os Spurs. Olha para os céus e agradece. O time de Klopp se agarra na história para se manter vivo na briga pela taça. Mas o lado azul já venceu no primeiro turno em seus domínios e vai fazer de tudo para quebrar o segundo tabu. Liverpool e Tottenham. Domingo, 12h30, ao vivo. Assista ao campeonato inglês no Star Plus. Quem está pronto para ter o desejo realizado? É comigo! Agora deu tudo certo, não acha? As estrelas guiam meu destino, revelando perigos que a... Eu tô falando! Ah! Eu desejo. Um desejo só. Dia das Mães. Com a Claro, você se conecta mais com a sua mãe. E tem lançamento exclusivo do Motorola Edge 50 Pro. Compre ele e leve um Moto G34 com Claro 5G+, por R$ 799,00 e ainda mais 20 GB de bônus. É só na Claro. Lançamento exclusivo para sua mãe e smartphone novinho para você. Vá até uma loja ou compre pelo site. Com a Claro, você se conecta mais com quem ama. Estamos de volta com o Em Cena, com um dos carros míticos de Ayrton Senna, o carro que a gente já queria aproveitar até para agradecer o Ademar Cabral, essa réplica maravilhosa. O título de 88 foi num carro como esse, o MP4-4, primeiro título mundial de Ayrton Senna, campeão 88, 90 e 91. Você mencionou, Adriane, da Disney, que ele não realizou esse sonho. Você realizou, você já foi pra Disney, certo? Depois disso, no trauma, comecei anualmente pra Disney. Falei, vai que, né, gente? Deixa eu ir todo ano pra Disney. Vou muito. Mas ele realizou com eles, com os meninos, ele foi pra Disney de Tóquio. É isso que eu ia perguntar. É uma Disney claro. Que não é a Disney... Mostra grátis. É uma mostra grátis. É maravilhoso, Sim. mas não o sonho tá em outro lugar, né? Disney de Orlando, No Japão? A gente, quando era a primeira vez que a gente ia pro Japão, e eu sempre pedi algum conselho, né? Aí o Ayrton falou, não vão por Los Angeles, vão por Londres, ficam acordados no primeiro trecho, é difícil, mas, puta, joga a carta, faz alguma coisa. Aí vocês vão chegar 1h30, vocês vão pegar o outro voo, vocês vão estar destruídos, vocês vão dormir, a gente chega em Londres, a gente sai de Londres, chega em Tóquio de manhã. Aí vocês já acertaram o jet lag. Aí ele falou, vamos dar uma corrida? Aí foram os dois correr. Quando voltaram, o Rubinho sempre adorou montanha-russa, falou, vamos pra Disneylândia de Tóquio? Aí eu, então, vamos. Aí a gente conseguiu e foi pra Disneylândia de Tóquio. O que aconteceu? Aí paramos para comer. Eu tenho uma foto que depois eu vou até ceder para você usar. E aí fazia, acho que, sei lá, mais de ano que ele não comia hambúrguer, porque o Nuno Cobra brigava com ele. Ele comeu, acho que uns 3 hambúrgueres, assim, búfalo. Aí... Ele comia muito. É bom falar isso também. Ele era magrinho, mas ele era sem brincadeira, foram uns 3. De boca, o cara. Aí quando nós saímos, o pessoal já estava chegando. Aí vem todo aquele monte de fã e Senna, que eles falam assim com a mão. Eles não encostam, né? Tivemos que ir embora.
Tiveram que ir embora, porque aí não dava mais. Fizemos, mas tem um filme legal da montanha-russa, gente, é bem legal. Eu tenho essa experiência, eu fui para o Japão com ele também, e a gente ficou 3 noites no hotel, porque não dava para... As pessoas descobriram o hotel e era um mar de gente na porta do hotel, ele não conseguia andar na rua. Então eu posso dizer que eu fui para o Japão e vi pela janela do hotel como é que é Tóquio, porque eu não conseguia andar lá, não dava, não tinha condição de andar lá. É uma coisa muito séria, até contextualizando, o Senna foi campeão com os motores Honda e isso deu a ele essa imagem. E a relação do japonês com o ídolo é diferente de outras relações, então é uma coisa muito bonita. O exercício, Ayrton Senna, na opinião de vocês, pós-carreira de atleta, tinha perfil do quê? De empresário, de automobilismo, de aposentado, iria viver o que não viveu... Como é que vocês imaginam, se é que vocês já fizeram esse exercício? E se não fizeram, farão aqui. Para mim, iria viver aquilo que não conseguiu viver. Posso estar errado, mas eu imagino o Ayrton, uma vez que ele deu o valeu, ok, não quero mais guiar carro de corrida, já deu, tudo que eu fiz foi ótimo, agradeço todo mundo. Eu acho que ele ia curtir. Eu acho que ele não teria paciência. Agora, a régua dele era tão alta que ele ia sofrer. Ele ia querer exigir das pessoas que trabalham com ele... O comprometimento dele. Ele não ia conseguir, então ele ia morrer louco. Sei, mas ele ia estar vivendo de adrenalina de alguma maneira. Sim, porque ele era tão viciado que eu acho que ele não conseguiria viver uma vida relax. Eu vejo ele fazendo esporte a vida inteira, correndo no jet ski, que ele fazia uma coisa à noite, ele andava de jet ski à noite, não tinha uma luz no mar, imagina, o cara andava de jet ski. Isso era o quê? A procura da adrenalina de alguma maneira. Então, eu vejo ele se metendo em coisas meio perigosas, assim, para poder aliviar o coração, mas acho que era isso, acho que ele não voltaria para as pistas. Você imagina uma vida corporativa para o Ayrton ou não era muito perfil? Já tinha um pouco disso, né? Eu me lembro que ele falou um não uma vez para uma marca de tênis que queria que ele assinasse uma linha de tênis. E eu lembro que eu falei para ele, sensacional, isso é demais. Ele falou, não acho, meu nome ligado ao pé das pessoas, ao chulé, ao chão, cocô de cachorro. Eu não quero meu nome assinando cocô de cachorro, sola de tênis. Olha a cabeça dele um dia, entendeu? Ele falou, não vou assinar. E eu falava, pelo amor de Deus, é muito legal isso. Ele falava, não vou assinar esse negócio, não. E não quis assinar, e não fez. Não era esse cara do business, ele era o cara do esporte. Gente, eu não ia perguntar, mas você citou um personagem que acho que merece estar aqui. Quando eu conheci o Prost, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que não existe Prost sem Senna, Senna sem Prost. Só que a coisa ficou muito pesada pro Prost. Reza a lenda e a versão oficial é que no 1º de maio de 94 a relação deles já estava muito mais próxima. Não amigos, mas não atravessavam a rua. Como era isso? Eu acho que existe 2 momentos. Quando eu começo a namorar o Ayrton, a relação era péssima mesmo. Péssima, assim, entrava num restaurante, ele já não ficava no mesmo restaurante. Tinha uma coisa de rivalidade além das pistas. E aos poucos, eles foram se distanciando mesmo, muito, e a gente não se cruzava, ele não falava, não tinha uma relação nem um pouco cordial, vocês sabem disso, mas no final desse ano sabático aí, essa relação do carro tem muito a ver com o Prost, porque o Prost era o homem que sentava na Williams, era ele. Sim. E aí o Ayrton ia... Como é que era esse momento? O Prost sai, o Ayrton entra, e eu estava num dia fatídico, na casa dele no Algarve, quando toca o telefone era o Prost. E eu lembro que eu falei... Tomei até um susto, falei, o Prost tá no telefone? Quem atendeu? Trote. Não pode ser. A moça que trabalhava lá chamava Adelaide. Adelaide me chama antes de chamar ele. Prost. Eu falei, mas e agora? Eu falei, não sei, eu vou falar, eu não falo nada, não sei. Como é que nós vamos falar para ele? Eu falei, não sei, vamos falar com ele. Aí fui eu e a Adelaide lá no quarto, assim, ele estava num dia tranquilo. Eu falei, então... Próximo telefone. Ele falou, quem? Não é possível. Ele chamava o Prost de Anão. Ele falou, Anão? Eu falei, acho que é. E aí ele foi pro escritório e eu querendo ouvir... E eu queria ouvir, eu não conseguia ouvir a Adelaide falando comigo. Peraí, Adelaide, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Mas ela conversando, eu não peguei essa conversa. Bom, foi uma conversa bem longa no telefone. Tipo, sei lá, pelo menos uns 20 minutos eu diria que eles ficaram no telefone. Aí então demorou para sair do escritório depois disso. Provavelmente ele deve ter ligado para alguém. Enfim, eu sei que depois de um tempo ele aparece, meio assim, mas não comentou muito sobre o que aconteceu nessa ligação.
Depois, passou um tempão, sei lá, 2, 3 semanas, ele conversa com o Braga sobre isso e eu estava na mesa, então por isso que eu posso dizer, porque eu não gosto de falar nada do que eu leio, do que eu acho. Tudo que eu contei na minha vida sobre ele é o que eu vivi, o que eu vi. O que eu ouvi, não me pertence, acho que eu não posso contar. Tem muitas coisas que eu ouvi, mas não acho que vale. O que eu vivi, que eu vi, eu posso contar. Então, depois de 3 semanas, eu vejo ele conversando com o Braga, dizendo da possibilidade do Prost. Isso ele já estava na Williams ou Senna? Já Não, era não, 94? antes. Tá. Ele estava nesse momento, ano sabático, que ele achava que ia conseguir fazer, só que ele já estava saindo da McLaren e, de repente, ele se vê sem lugar para correr. Isso é fato também. Né? Porque todas as escuderias estavam completas, ele não tinha um lugar para correr. Sim. E aí, essa ligação do Prost, eu não sei exatamente, depois eu vejo ele falando que existia uma possibilidade do Prost sair. Então, o Prost sai e ele entra. Sim. E ele morre no carro do Prost. E aí eu vejo o Prost carregando o caixão dele aqui, arrasado. Eu vi um Prost totalmente diferente. Que muita gente criticou ele. Do Prost que eu vi, não. Eu acho que o Prost era verdadeiro de corpo e alma. E o Prost, eu acho que o que você falou faz todo sentido. Um dependia do outro de alguma maneira e construíram as suas histórias perante ao público e perante a mídia muito fortemente juntos. Eu vi, ninguém me contou. Ele veio conversar comigo, eu vi o Prost de alma ali. Ele não era o mesmo Prost da corrida, aquele cara que atazanava. Ele estava ali de corpo e alma, de verdade. Eu te interrompi para perguntar o ano, mas você estava descrevendo o almoço com o Braga. Só pra... Então, e teve essa conversa da possibilidade do Prost sair da Williams e de ter vagar um lugar. E que aí sim poderia ser um caminho para ele. Eu acho que tem um pouco também, enquanto você está competindo, por exemplo, os pilotos, eu que vivo a minha vida inteira com os pilotos, eu convivi com o Christian, com o Rubinho, por exemplo. Uma grande rivalidade desde a base aqui. Não adiantava. Enquanto eles estavam competindo, por mais que não tivesse ódio ou raiva, ele era o primeiro competidor do Rubinho, era o piloto brasileiro que estava ali buscando ser um campeão do mundo da Fórmula 1. Tanto que depois que os dois saíram da Fórmula 1, né? Eu vejo hoje, eles têm um carinho um pelo outro. Os dois parecem que não são as mesmas duas pessoas, entendeu? Eu acho que o negócio do Prost com o Senna era parecido com isso. Ele era um homem de fé. A gente também não comentou isso, mas é importante dizer. Ele andava com aquela pasta, que tem até várias fotos, eu carregando a pasta, ele carregando a pasta, uma pasta, dentro tinha uma Bíblia. E ele sempre lia. Ele lia antes de correr, um pedacinho, um salmo. E ele acreditava muito nessa... Ele tinha essa relação do foco, mas da fé. Então tem muita coisa dele, ele falando de que ele viu Deus uma vez numa curva. De fora do carro. Você lembra disso? E aí foi um caos, porque aí virou uma polêmica danada. Mas ele tinha isso, ele gostava de falar as coisas que ele sentia, mas era muito natural dele. Sair da corrida e dar um soco em alguém, que a gente viu isso acontecer algumas vezes, né? Assim, quando eu vi ele sair. Não, Suzuka. Suzuka com o Irvine. Eu segurei o Ayrton. Mas essa história é boa. Que história é essa, Geraldo? O Irvine foi substituído. A Jordan mudava muito segundo piloto. Então, em Suzuka, o Irvine fazia teste para Bridgestone, era irlandês, colocaram ele no carro. Foi um fim de semana horrível para a gente, porque como ele conseguiu logo ser mais rápido... Você fala para a gente, o Rubens Rubinho, no caso do Rubinho. Porque ele foi mais rápido no carro. O Irvine no Japão era um demônio, ele era muito bom, ele andava lá. 5.000 milhas de treino de pneu lá. Então, isso faz muita... O Christian pode falar. Isso aqui... E o Irvine era meio destemido também. Sim, o Irvine era meio viking, louco. Assim, meio loucão. Mas se você assim, pega, sabe? No final de semana, tiveram algumas condições adversas lá na pista, então é claro que um piloto que tem bastante experiência com a pista vai ter uma vantagem, porque ele vai se adaptar mais rápido à situação. E aí, na corrida, o Ayrton... parou no pit stop e o Irvine não parou e ele foi ultrapassar o Irvine e o Irvine deu canseira nele para ultrapassar. Aí quando acabar e o Irvine era fã do Ayrton, só que ele é um irlandês muito desbocado, a gente é amigo, tem amizade até hoje, ele é aquele cara, né? E acabou a corrida, lá para a gente sair demorava, porque tinha muito trânsito, a gente estava dentro dos containers assistindo o replay da corrida. De repente a portinha do container faz pá! Entra o Ayrton, o Giorgio e o Joe Ramirez. Ele já estava com o capacete na mão, porque ele queria falar. Aí ele chegou, o Irvine sentado, o Rubinho ali, eu aqui, de pé. O Ayrton parou aqui. Aí o Ayrton encostou assim na cara dele e falou: você não viu que eu ia te passar? Tipo, né? Porra, por que você ficou me segurando? Ele virou e falou assim: você estava mais lento.
o Ayrton pulou pra cima dele, cheio ele de porrada. O Ayrton era só músculo, né? Era pele e músculo. Puta força, eu puxando ele pra trás, o Jorge puxando pra trás. E, infelizmente, tinha um jornalista amigo do Irvine que estava sentado, que depois escreveu o Alan Cooper, que depois escreveu um monte de coisa que não foi bem o que aconteceu. Mas foi exatamente isso, foi o deboche do Irvine falando, pô, eu tava mais rápido, por isso você não me passou. Falou isso só pro Senna. Só esse Ayrton Senna, né? Ele foi dar um murro na cara do Irvine. Ele tinha esses rompantes, assim, de muita raiva. Isso é uma coisa que hoje, por exemplo, a gente não escuta mais. Se acontece, guardam muito bem essas histórias. Naquela época, isso acabava saindo para tudo que é lugar, e era isso que também virava um pouco do mito, do como ele é, do temperamento dele. Ele tinha essa coisa do impulso, ele era bravo, ele era um cara bravo. O humor dele estava 100% ligado ao momento de relax. Assim, lá na pista, ele não tinha esse humor. Sim. Ele estava sempre muito focado em ganhar, em fazer aquela corrida acontecer. A gente abriu o programa debatendo se o termo celebrar num dia como hoje se aplicava. E entramos ali num consenso que sim. Se num 1º de maio, o que passa? Que mensagem fica num dia como esse? 30 anos, Adriane Galisteu. 30 anos. Eu acho que algumas histórias ficam e vão ficar sempre, mas, de fato, para mim, o que fica claro é que a gente tem que saber viver. E saber viver não é só focar naquilo que realmente a gente ama. Eu acho que o Ayrton tinha isso do foco, que era genial dele, que fazia o diferente, que fazia ele ser o que ele era, mas foi tão bom poder ter trazido ele um pouco para o pé no chão e ter relaxado ele, tirado ele um pouco desse excesso do foco. Não que eu tirei o foco dele, nunca conseguiria fazer isso, mas mostrar para ele que também podia ser divertido tirar férias, podia ser divertido não levar tudo tão a ferro e a fogo. Então, isso é um ensinamento para mim e para a vida. Então, fica claro que, primeiro, que a vida puxa o tapete da gente a qualquer momento, né? E você pode, amanhã, não estar mais aqui para contar essa história. Então, aproveite a vida em todos os sentidos. O Ayrton aproveitava lindamente, profissionalmente. Pessoalmente, faltou. Mas o último ano e meio, eu garanto que ele se divertiu mais. Eu garanto que eu fiz ele aproveitar e mostrei para ele que também, com toda a minha simplicidade, não tinha nada para mostrar, só ele tinha para me mostrar. Mas o que eu tinha para oferecer para ele, eu consegui oferecer e deu resultado. Mas o fato é que o que fica de ensinamento, e que eu falo para o meu filho, e que eu olho para a história do Ayrton, um cara que morre fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, que era genial, é que é o seguinte, se você deixar para realizar seus sonhos amanhã, pode ser que você não realize. Então, o que fica de exemplo em todos os sentidos é: viva a sua vida, realize seus sonhos, acredite, conviva com seus amigos. Não tem nada mais legal no mundo do que você conseguir trabalhar e também se divertir. Queria te ouvir também, Cristian. No dia 1º de maio, Senna, você teve o privilégio de conviver. O que vem na sua cabeça? Se você puder realizar teus sonhos hoje, tenta realizar eles hoje, porque amanhã talvez é tarde demais. Agora, quanto ao piloto Ayrton, eu acho que o que mais me marca era, seja lá a situação, numa classificação, num treino, numa corrida, geralmente ele estava pondo volta em cima de mim, mas era quando você olhava no espelho e você via o capacete amarelo, você quase tremia dentro do carro. Então, quando você olhava no espelhinho, você via aquele capacete amarelo, você já naturalmente tentava facilitar a vida para ele. Isso é impressionante. Quando, antes da gravação, puxaram ali da roupagem que protegia, eu me emocionei de quase chorar. Porque é isso, né? É como se a alma do Senna estivesse ali. Assim, a gente olha esse capacete e ele dá uma palpitação. Geraldo, eu queria te ouvir também. Eu acho que no meu caso, uma coisa que às vezes eu penso, teria sido legal se eu pudesse ter convivido mais tempo, aprendido mais com ele. Porque ele me ajudou muito na minha profissão, me dando conselhos. Esse é o primeiro lado. E o segundo lado é que realmente na vida real não tem super-herói, né? Eu achava que ele, depois da batida, ele ia levantar, bater o cinto e sair andando, né? Eu acho que todo mundo meio pensava assim. E não é, vai chegar o dia de todo mundo, então vamos viver todos os dias com alegria e falar tudo que a gente pensa para as pessoas que a gente gosta. Porque depois que passou, a gente não consegue mais. Vocês tiveram essas histórias e eu era um fã.
que depois passei a cobrir Fórmula 1 sem ter sido o meu sonho. Vocês estão falando de sonho? Não era o meu sonho. Meu sonho era trabalhar e criar... Ter meus filhos, já falei de filhos com a Adriane. Então, a oportunidade que é de um menino que tinha 11... Desculpa, eu nunca chorei, não vai... Talvez seja hoje. Nunca chorei num programa. Mas com 11 anos, de lembrar... 1º de maio, eu abri o programa e falei, mas todo mundo lembra. Todo mundo sabe. Assim, eu fui atleta e o 1º de maio de 94 é o primeiro grande troféu que eu ganhei. Assim, foi ali que o meu time, depois a gente jogou mundiais e tal. Por que eu tô contando isso? Porque foi no intervalo dessa final que o alto-falante da competição anunciou a morte do Senna. Então a gente chegou pro jogo e os meninos, eu tinha 11. Então aquela era uma geração que tinha o Senna, o país era muito complicado para todo mundo. E a gente ia chegando, você viu o que está acontecendo? Então, no intervalo deram a notícia. Vocês todos estavam lá. Eu não. Então, ter a sua presença aqui, Adriane, num dia de celebrar, mas também de dores. Claro. Geraldo, Christian, eu tenho o Nilson que participou e certamente a todos que colaboraram, Mosca, o Ademar. É uma grande oportunidade que eu queria agradecer o privilégio de vocês compartilharem com a gente. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Foi incrível. Adriane. Obrigada, viu? Foi uma honra. Um abração, Christian. Muito obrigado, Felipe. Fã de esportes, eu espero que vocês tenham gostado da exibição do Em Cena neste dia 1º de maio. Um grande abraço, um ótimo dia e continuem conosco.